Lembrando que isso tem a ver com como nós fomos criados. Toda a nossa base da personalidade, segundo a psicanálise, ela é constituída até o complexo de Édipo, porque só vai estabelecer o valor moral e valor ético na gente, que dá o nome de superego, quando a gente declina do complexo de Édipo. Essa ligação que a gente tem com o genitor oposto, ela faz com que a gente crie a nossa personalidade, e nós nada mais somos do que uma repetição daquilo que aconteceu com a gente até 7, 8 anos de idade, que o complexo de Édipo, ele não se resolve naturalmente, depende da maturidade do pai biológico, da mãe biológica ou da função materna e função paterna, porque muitas pessoas não estão sendo criadas pelo pai ou pela mãe, então função materna e função paterna. Por exemplo, um casal de homossexual, eles podem ter a função materna e a função paterna. Paulo Gustavo e o Bredas. Vamos dar o exemplo, que eu sou muito apaixonada pelo Paulo Gustavo, inclusive no Prime tá novo filme do Paulo Gustavo, ele com a mãe dele, maravilhoso, no final chorei pra caramba, vai lá no Prime e assiste. Então eles eram pais biológicos daquelas duas crianças, mas eles não eram função materna. Então quando os dois estão juntos, um assume a função materna e o outro assume a função paterna. A função materna geralmente é quem nutre, quem tem afetividade, quem dá o afeto, e a função paterna é o limite, a regra, a moral. Por isso que muitos casais, até de mãe e pai biológico, às vezes é o pai que faz a função materna e a mãe faz a função paterna. Então isso é o que a gente tem que entender para nossa construção, porque nós hoje somos meras repetições do que a gente foi no passado. É aquele texto que eu sempre vou mandar vocês lerem, que já foi mandado no grupo de WhatsApp. Você pode mandar de novo, Lorenzo? Que é o recordar, repetir e elaborar. Você pode pegar o link. Ele vai pegar de novo o link na internet, porque eu estou construindo esse texto para vocês. A live passada eu falei que eu estava construindo, eu ainda estou construindo, e eu vou mandar esse texto de uma forma, de uma linguagem mais fácil. Mas enquanto vocês não têm, vão lendo o básico do Freud, porque a gente passa uma vida repetindo quem nós fomos até 7, 8 anos de idade. Por isso que a gente tem que fazer uma volta a esse conteúdo que está lá dentro da gente, para a gente poder entender por que hoje a gente tem tanto medo, por que hoje a gente tem tanta angústia, por que hoje a gente tem tanta ansiedade, que é o objeto imaginário, não é real. Então, essa ansiedade, ela surge com a forma de controlar as questões que você não está dando conta. O ansioso, geralmente, ele é muito controlador, porque ele tem algo que é imaginário na cabeça dele, ele quer controlar aquilo que é imaginário. Então, se vocês já quiserem ir fazendo perguntas, podem fazer, não tem problema, porque 21 horas a gente para responder as perguntas. Então, vocês podem ir fazendo as perguntas. Esse ansioso, ele tenta controlar o ambiente, e esse ambiente é muitas vezes os que fazem surgir os transtornos. E aí, de uma forma generalizada, você fica o tempo todo projetando, e se isso acontecer, e se aquilo acontecer? São as várias variáveis que você tem, que aí você, no fundo, se sente incompetente para resolver. Eu estou no slide 35. Tudo isso que eu estou falando, eu estou lendo dos slides que vocês receberam. É só acompanhar comigo, tá nos slides. Ansiedade social é muito comum quando as pessoas têm medo de interagir com as outras pessoas. Aí vai gerando os pensamentos de ansiedade. E a ansiedade, a gente precisa entender o que é a ansiedade. A ansiedade vem do latim, que quer dizer ansia. Ansia, que quer dizer inquietação e preocupação. E também vem do latim, que quer dizer anguere. Tá no slide 47 isso, que quer dizer você se sente apertado, enforcado. Por isso que muitas vezes um ansioso tem a sensação de aflição e angústia. Ele tem muitas vezes a sensação que está faltando ar nele. E essa ansiedade é um dos problemas da saúde mental mais sério que a gente está vivendo, porque hoje, no slide 54, eu vou ler exatamente o que está no slide 54. A ansiedade é um dos problemas de saúde mental mais comum em quase todos os países do mundo. E apesar de um baixo nível de ansiedade ser uma força motivadora muito útil, em alguns casos pode atrapalhar a sua vida. A apresentação explora o que é ansiedade, com isso nos afeta. E o que fazer além do nível saudável? Todo mundo tem sentimento de ansiedade em algum momento da sua vida.
e está preparado, por exemplo, uma entrevista de emprego, ou quando você é criança, você tem que entrar numa escola, ou quando você tem que fazer vestibular, tem que fazer o Enem, é uma ansiedade que a gente dá o nome de medo normal. O problema é quando isso foge o controle, quando isso, a pessoa começa a ter isso de uma forma cronificada, e os seus efeitos se multiplicam em cascata, desgastando seriamente o organismo da pessoa. As várias lives que eu tenho feito com vocês, eu tenho explicado que a ansiedade é o medo imaginário. Então, a ansiedade faz com que você funcione com nível de estresse muito alto, e o seu nível de estresse muito alto vai fazer com que você não consiga lidar com aquela situação de uma forma que seria uma forma normal. E aí você começa a repetir, fazendo com que seu corpo entre em desgaste. Aí você, o que você tem? No slide 66, o que você... Peraí, no slide 66, o seu corpo começa a sofrer com batimentos cardíacos muito rápidos, respiração muito rápida, fraqueza ou tensão muscular, suor excessivo, problemas gastrointestinais, tonturas e boca seca. A ansiedade também tem um impacto psicológico. Você começa a se sentir preocupado todo o tempo, você tem alteração no sono, você tem falta de concentração, você tem irritação, você tem depressão e você tem perda de autoconfiança. O slide 1 acabou. Vamos para o slide 2. Slide 1